Olá pessoal, bom dia a todos. No dia de hoje nós trazemos mais uma questão da Fundação Getúlio Vargas. Mais uma questão do concurso da Prefeitura Municipal de Salvador, aplicada em 2017. Questão de geotecnia. A cortina de concreto armado de uma ponte de 2 metros de altura, esta é a altura da cortina, 2 metros, e 10 metros de comprimento. Então a nossa cortina tem 10 metros de comprimento, 2 metros de altura. Essa cortina foi projetada para suportar um solo não coesivo, ou seja, um solo de coesão nula. O ângulo de atrito desse solo é de 30 graus e o peso específico desse solo, 18 kN por metro cúbico. A força resultante do empuxo de terra atuante sobre a área da cortina é em kN igual a... Vejam, nós estamos falando de empuxo de terra sobre a área da cortina. Então, lembramos aqui de empuxo ativo. Lembrando, empuxo ativo. O que é empuxo ativo? Empuxo ativo é o empuxo de terra atuante sobre um suporte que resiste a ele, seja um muro de arrimo, seja uma cortina de concreto armado, qualquer que seja essa peça resistente. Então esse é o empuxo ativo, o empuxo atuante sobre o suporte. Isso se contrapõe ao empuxo passivo. O empuxo passivo, por sua vez, corresponde a uma compressão do solo, ao contrário do empuxo ativo, que associa uma distensão do solo. É interessante observar, com bastante destaque aqui, o fato de ser um solo não coesivo. Sendo o solo não coesivo, ou seja, um solo sem finos que confiram a ele coesão, nós temos que o coeficiente de empuxo ativo é função exclusiva do ângulo de atrito. E a expressão do empuxo, que nós conhecemos, o empuxo ativo, é igual a 1/2 de gama. Gama é o peso específico do solo, vezes o quadrado da altura, vezes o coeficiente de empuxo. No caso aqui, empuxo ativo. Quando nós calculamos o empuxo passivo, no lugar do Ka, nós temos o Kp, coeficiente de empuxo passivo. E uma relação interessante que se estabelece, só lembrando, é que quando se trata de um solo não coesivo, o coeficiente de empuxo passivo é o inverso do coeficiente de empuxo ativo. O coeficiente de empuxo passivo é 1 sobre o coeficiente de empuxo ativo. Muito bem, conhecemos o gama, conhecemos a altura H, porém precisamos conhecer o valor do coeficiente de empuxo ativo. Vejam, falei há pouco, função exclusiva do ângulo de atrito. Por quê? Porque aqui se trata de um solo não coesivo. Vejam a fórmula. Tangente ao quadrado de 45 menos φ sobre 2. Φ é o ângulo de atrito que nós conhecemos, 30 graus. Então vamos calcular aqui do ladinho o valor desse coeficiente de empuxo ativo. Tangente ao quadrado de 45 graus menos 30 sobre 2, menos 15. Então, tangente de 30 ao quadrado. Tangente de 30, tudo isso elevado ao quadrado. Quanto é a tangente de 30? Raiz de 3, né? Raiz de 3 sobre 3. Essa é a tangente de 30. Se eu elevo ao quadrado aqui, isso significa 1/3. 1/3. Muito bem. Tenho o coeficiente de empuxo ativo. Se eu quisesse, né, estimar o coeficiente de empuxo passivo, seria 1 sobre 1/3. Portanto, 3. Né? É um valor adimensional. E aí, substituindo, já temos todos os elementos. EA
empuxo ativo é igual a 1/2 de 18 kN por metro cúbico vezes 2 ao quadrado, a altura ao quadrado, vezes 1/3. Fazendo esse cálculo aqui, 18 sobre 2, 9, 9 vezes 4, 36, 36 dividido por 3, 12 kN. Note que kN por metro, né? Veja que eu estou calculando a força por unidade de comprimento dessa cortina, 12 kN por cada metro. Como a minha cortina tem uma extensão, tem um comprimento de 10 metros, eu vou calcular agora a força resultante e esta será o valor do empuxo por metro, kN por metro, 12 kN por metro, vezes a extensão de 10 metros. Isso me leva a 120 kN. E esta é a resposta da questão. Muito interessante lembrar que o solo de coesão nula tem o seu coeficiente de empuxo ativo igual ao inverso do coeficiente de empuxo passivo, que o coeficiente de empuxo ativo é função exclusiva do ângulo de atrito. Que função é essa? Quadrado da tangente de 45 menos o ângulo de atrito sobre 2. Chegamos à resposta 120 kN. Essa resposta nós vamos localizar na alternativa A. Esta é a nossa questão comentada de hoje. Até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço a todos.